Vasco da Gama vai enfrentar o maior do Rio de Janeiro hoje, que é o nosso glorioso. Vasco, eu quero você no tapetinho, é você. Você já apanhou 1, 2, 3, 4 vezes no tapetinho e vai apanhar de novo na Copa do Brasil. Ah, e outra coisa, o Botafogo está vivendo o melhor momento. O Botafogo tem o auxiliar da Copa do Mundo, né? O técnico da seleção da Copa do Mundo, que é o David Ancelotti. Por isso que o meu placar hoje é 4 Botafogo, 0 Vasco da Gama. Seremos campeões da Copa do Brasil. Seremos campeões. Cara, nós vamos não é acabar com o Vasco, nós vamos acabar com a instituição Vasco da Gama, pô. Pra você e pra todos os vascaínos, nós vamos humilhar o Vasco, humilhar. Lembra do 6x1 que o Flamengo fez? Nós vamos fazer pior. No agregado vai ser pior. Nós vamos desmoralizar o Vasco da Gama. Desmoralizar, a palavra é essa. O Botafogo voltou, filho. E pra ganhar de você a gente não precisa fazer muito esforço, não. E sempre tremer essa vantagem que vocês têm aí de 60 vitórias mais no Clássico, em efetivo, não se refletiu em nada. E nós vamos acabar com qualquer moralzinha de vocês, que vocês estavam com esse papinho depois de 6x0, nós vamos trucidar. Acabou. Mas em jogos decisivos, o jogo muda. O Vasco é muito freguês do Botafogo. O Vasco foi ganhar a primeira final do Botafogo há 10 anos atrás. Gostamos do sorteio, né? Respeitando o nosso freguês, quer dizer, nosso rival. Ainda mais, com todo respeito, pensando no Diniz, né? Um jogo que encaixa muito bem pra gente, né? Eu não tenho medo de virar meme, não. Se for, o Botafogo é favorito contra o Vasco mesmo. É isso. Mas a gente não pode aqui ficar de humildade dizendo que o nosso time é do mesmo nível do Vasco. Não, não é. Nosso time é melhor do que o Vasco. Não é soberba, não. O Botafogo é favorito. Isso não é soberba. O Botafogo é melhor do que o Vasco. O Diniz é freguesaço do Botafogo. Tô com o pé sujo que eu tava na rua. Camisa, não tomei banho, tô com cheiro de cerveja ainda, não tomei banho. E tô tomando coca, porque eu tô numa brisa, meu irmão, que eu vou te falar, não sei se é adrenalina, juntou com cerveja, com banho, com nervosismo. Ai, já tô muito feliz. Tomando coca, 3 horas da manhã que eu tô gravando esse vídeo. Porque, pô, família, eu vou te falar uma coisa, né? Preparei aqui, né, as reações daqueles torcedores do bairro, pra gente trocar uma ideia sobre a partida. Mas eu tava assistindo tudo, eu assisti GE, eu assisti Léo Jardim falando, eu assisti Robert Renan, eu assisti Fernando Diniz, eu assisti torcedores do Vasco, sabe? E aí depois que eu fui pensar em preparar o vídeo pra soltar aqui às 7 horas da manhã, e eu te prometo, eu vou estar aqui o tempo todo. Daqui a pouco eu tô de volta. Esse vídeo vai ser às 7, só vou esperar minha filha me acordar, que é isso, por isso que eu tô ficando até acabado. A galera tá falando aí, pô, Thiago, tá ficando forte, hein, irmão? Sem dormir, hein? Que eu acabo gravando esses vídeos aqui na madruga. Minha filha, aí eu vou dormir 3, 4 da manhã, aí minha filha me acorda 8, 9. Outro dia ela me acordou falando assim, papai, eu tô com os olhos abertos, vamos brincar, tô preparada pra brincar. Uma família do céu, tu acha que eu me importo? Me acorda agora, me acorda às 7, me acorda às 8. Ai, isso é bom demais, cara, é muito bom ser Vasco, irmão. Ai. Família, vamos trocar uma ideia sobre a partida de um modo geral, né? A atuação do Vasco. Depois eu vou até preparar um vídeo aqui que eu tava vendo até um corte do Flávio Dias. Não vou nem falar Chiliquento Dias. Falando tal, assim. Eu entendo, cara, que o Vasco não fez uma grande partida. Mas eu não vejo essa grande partida do Botafogo, não, tá? Eu sei que, né, tem um amigo lá no grupo brincou comigo, né, Thiago, já tá no clima. Sei que o Botafogo pressionou mais, por estar jogando em casa, apoio da torcida, ter mais banco. Eu falei sobre isso aqui. O Thiagão saca um pouco de bola. O que eu falei aqui com vocês? A defesa dos caras é melhor que a nossa. O Botafogo tem mais opções, é a cachaça, tá? E o Botafogo é mais intenso que o Vasco. Foi isso que aconteceu. O Botafogo não foi superior ao Vasco tecnicamente falando. O Botafogo, ele correu mais que o Vasco. O Botafogo corre mais que o Vasco. E não é que os jogadores tiveram mais entrega que o Vasco. É dividida, é uma ultrapassagem, é profundidade. O Vasco não tem essa condição. Até tem, mas o nosso treinador... Mas aí é papo para um outro vídeo, porque, né, o Diniz... Você vai ver aqui, você vai acompanhar as reações dos torcedores do Botafogo, as opiniões. E assim, com todo respeito, tá? Principalmente aquela galera que defende o Fernando Diniz. Eu fiquei muito feliz com a contratação do Fernando Diniz, mas ele precisa mudar, assim, muita coisa. Mudar alguns conceitos dele,
principalmente nas modificações, na leitura de jogo. Eu entendo que a maior parte da torcida do Vasco, até pelos comentários aqui, vão concordar comigo, porque tem coisas que você tem que fazer, cara. Você é obrigado a fazer. Teve um momento do jogo, e aí você vai ver aqui os comentários do torcedor, você vai ver aqui as opiniões dos torcedores do Botafogo, que acaba, eles não tem que ter essa leitura, né? Porque uma coisa é nossa. É o nosso treinador, é o nosso time. Então, pra eles, estão falando aqui um montão de bosta. E aí, não interessa. Estão no sofá, né? Como o Renato Gaúcho falou, em dezembro, Vascão, semifinal, e eles no sofá. Mas, na minha modesta opinião, e assim, eu nem deveria estar falando isso aqui, tá? Porque estou na brisa, estou feliz, você também, mas, na minha opinião, o Vasco jogou contra 12. 12, 13, o Vasco jogou 14, o Vasco jogou contra o Botafogo, contra o Gramado, torcida e Diniz. É loucura falar isso? Porque, família, tem momentos da partida ali que você claramente que o time não casa com o desenho do jogo. O time não casa com o desenho do jogo. Como é que pode, né? E a gente falou sobre isso aqui, vídeo após vídeo, nessa parada aí, nessa data FIFA, que o Vasco não vai ficar com a bola. Vai ser um jogo que você vai precisar competir fisicamente. Então teve vários momentos em que o Vasco roubava a bola no seu campo de defesa, e aí tinha a possibilidade de contra-atacar, não fala a palavra difícil, explorar, falei certo? Explorar o contra-ataque, e não tinha essa condição. Porque quando o Coutinho pegava na bola, ele não tinha ninguém lá na frente para explodir, para atacar o espaço. Ninguém, absolutamente ninguém. Então, a maneira que o Vasco se comportou, as peças que o Vasco tinha para vários momentos do jogo, não casava. E mesmo assim, o Vasco chegou em alguns momentos, teve lances perigosos. Entende? Então, Fernando Diniz, cara, ele precisa mudar. Ele precisa mudar. Porque a nossa esperança para essa semifinal contra o Fluminense, eu não sei você, família, mas eu tô muito mais confiante em passar do Fluminense nesse momento, em dezembro de 2025, pelas opções, se o Diniz parar com essa merda, essa cabeça dura que ele tem, essa vaidade que ele tem. Hoje, eu estou muito mais confiante de chegar na decisão da Copa do Brasil em dezembro do que no ano passado, por exemplo, porque o Vasco tem mais recurso. Cara, o Robert Renan entrou muito bem. Não foi só o pênalti, entrou muito bem. Tu viu as fatiadas, a tranquilidade para jogar. De repente, esse cara joga num alto nível e aumenta a nossa qualidade ali atrás. Cuesta. Agora, tem que botar o Andrés Gomes pra jogar, cara. Tem que botar o Andrés Gomes pra jogar. Era mais um jogo pra ele ontem. E assim, família, né? No decorrer do dia a gente vai trocar uma ideia sobre isso, mas vamos focar aqui nas reações dos torcedores do Botafogo, que aí a gente vai pontuando. O vídeo tá legal, que aí você vai rir. Aí você vai falar, pô, Thiagão, vai lá, fala, Thiagão. Toma mais coca aí, acabou a coca. Tomar coca não, que vai aumentar aqui minha caloria. Já tomei cerveja, tô na brisa. Vou tomar banho ainda, vou editar esse vídeo, vou fazer a capa, vou acordar daqui a pouco, minha filha vai acordar, e aí vou preparar mais vídeo pra vocês. E é isso. E domingo, é isso, Ceará. Vamos que vamos. Família, mas antes, se tá chegando por aqui agora, e se eu falar português aqui, eu não falo direito, tá? Imagine nessa brisa toda que eu tô, nessa loucura toda. Se estiver chegando por aqui agora, se inscreve no nosso canal, deixa o like, comenta, hype o vídeo. É isso, é um canal de torcedor e tamo junto. Vamos reagir aqui os torcedores do Botafogo, mas assim, cada reação maravilhosa. Isso eu te prometo. Eu vou deixar aqui rapidamente, ó, a Golcase. Pô, na moral, se tu não comprar na Golcase agora pra fortalecer o trabalho do Thiagão depois dessa classificação, pô, família, aí me complica. Tamo junto, olha só. Último pênalti, hein? Hoje, ele que tem uma história toda marcada em relação a pênalti. Ele costuma bater de cavadinha. Rússia bateu pênalti de cavadinha também, quando jogava pelo Internacional. Se fizer, elimina o Botafogo, e hein? ele vai pra sua estreia. E a gente vai com o Neto pra pegar esse pênalti. Ruim de pênalti esse Neto, pé hein? esquerdo, o zagueiro Robert Renan. Chama Bora, a boa Neto! aí, pô. Tem que ser agora! Não sobrou outra hora! Bateu o gol do Vasco, o Vasco está classificado à semifinal da Copa do Brasil, o Botafogo para nas quartas de final. Olha como é que acaba a O transmissão. Vasco bateu os pênaltis. Obrigado. E os dois jogos equilibrados, os pênaltis acho que valeram e parabéns pro Vasco. E agora é levantar a cabeça. Que desânimo, hein, Gabiru? É isso, levantar a cabeça que tem Já? Campeonato Brasileiro, domingo, Botafogo e Assim? São Paulo aqui na Botafogo TV. A todos uma boa noite, até a próxima, valeu. A eliminação, Tamo junto. ela é fruto de algo que foi plantado lá atrás. Botafogo empatar com um time que ocupa a 17ª colocação do Campeonato Brasileiro é normal, porque o Botafogo não ganhou do Vitória jogando no Newton Santos. O Botafogo foi ganhar o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro jogando no Newton Santos contra o Bragantino. Enfim. Então, não ganhar do Vasco, 15º, 17º colocado, o time estava em zona de rebaixamento há pouco tempo. Não posso nem dizer que é uma vergonha, porque o Botafogo tem feito isso aí, tem tropeçado em times bem ruins
E o Vasco é mais um desses times ruins com quem o Botafogo joga e não consegue vencer. É impressionante, é inacreditável. Um cenário de festa, uma partida que tinha todo um planejamento por trás, e são várias situações que nos levam a hoje estar aqui dizendo que o Botafogo conseguiu a proeza de ser eliminado por um time que ocupa a 15ª, 16ª colocação em Campeonato Brasileiro. Não é o Vasco rival, carioca, o Vasco de Romário e tal, não. É um time que não tem padrão de jogo, é um time que não tem a menor organização, é um time que não consegue trocar 3 passes. Foi para esse time que o Botafogo foi eliminado na Copa do Brasil. E a culpa é do Botafogo. E a culpa é do John Textor, que jogou a temporada de 2025. Família, calma, eu vou pontuar, tá? Vou deixar aqui, se alguma coisa assim aí eu achar que é muito absurdo, eu chego, eu dou o carrinho, entendeu? Mas deixa ele seguir, deixa ele desabafar. Vamos fazer aqui nosso papel de amigo, sei lá, como é que fala? Psicólogo, sei lá, alguma coisa. Deixa eu falar, né? No lixo, porque o Botafogo jogou muito mais, o Botafogo chutou muito mais, o Botafogo teve muito mais volume. Agora, quando o Marlon Freitas fala na entrevista de que foi injusto e tal, eu não acho injusto, Michael. Não é não, justo não. O Vasco, ele sabe da sua limitação, o Vasco sabe que é inferior, o Vasco sabe que não teria condições de vencer. O que ele faz? Joga no erro ou joga pelo empate. Porque no empate ele tem um goleiro superior que vai pegar um pênalti. Né? Vai pegar um pênalti, como pegou o do melhor batedor do Botafogo, que quis repetir a batida. Né? E não foi tão perfeito, já estava cansado. O Alex Telles dava demonstrações claras de cansaço, tomando dribles aí que normalmente ele não toma. Né? E o Vasco foi perfeito na sua estratégia. Ele se assume inferior, segura o empate, jogadores caindo, fazendo aquela cera e tal. Quem é incompetente é o Botafogo. A gente tem um goleiro que mostrou para mim que não está à altura do John. Hoje a gente perdeu por não ter um goleiro decisivo. O Léo Jardim é um goleiro decisivo, é um goleiro melhor do que o Neto. Ainda faz mal. E mesmo assim, o Botafogo teve chance de ganhar o jogo. Sabe por quê? Porque o Vasco é horroroso. O time do Vasco é horrível. O time do Vasco fez o jogo inteiro. Fez nada o jogo inteiro. Fraco, limitado. Só que o Botafogo conseguiu ser pior do que o Vasco. Na eliminatória, pior do que o Vasco. Merecia ter perdido em São Januário. Quando você é pior do que um time horroroso, não dá pra dizer que a eliminação não foi justa. Deixa eu falar. A eliminação foi justíssima. Você foi pior do que um time horroroso. E sim, o time do Vasco é horroroso. Horrível. Pega o Campeonato Brasileiro e você vê a tabela, a discrepância entre uma coisa e outra. E o Botafogo conseguiu ser eliminado por esse time do Vasco. Uma noite difícil, né? Não permite críticas. O Textor tinha salvo-conduto para fazer a pisesse. Agora, engole esse gosto de merda que está na sua boca e fica quieto. E entuba vascaíno te sacaneando. Entuba vascaíno cantando de galo. Pois é. Esse time de merda do Vasco tá na semifinal da Copa do Brasil. Esse time que não tem nível para ser campeão de uma Copa do Brasil e está na semifinal. O Botafogo permitiu que isso acontecesse. Nós permitimos que isso acontecesse. Mas não era para ser assim. Não era para ser assim. Mas está sendo assim porque o Textor fez uma merda atrás da outra. Estão entendendo agora como é que funciona o futebol brasileiro? É isso, gente. Acabou a temporada, né? Agora, derrota dolorida porque, com todo o respeito ao Vasco, o Vasco jogou no Newton Santos para isso, para ir para os pênaltis. O Vasco, na bola, não iria ganhar do Botafogo. O Botafogo, ele dá um gol numa falha grotesca do Neto. Grotesca. Um goleiro que jogou 500 anos na Europa. Aliás, os 2 gols que o Botafogo toma são 2 gols grotescos. O Botafogo falha, entrega 2 gols para o Vasco e são 180 minutos. A gente lá em São Januário faz uma partida pífia. E aqui no Newton Santos a gente faz um jogo que domina o Vasco territorialmente. Ele tem intensidade, fica com a bola. Mas, cara, futebol é bola na rede. Pro 2, que o Vasco tem superioridade ali. Foi o único momento que o Vasco assustou no jogo. Por quê? Era nítida a postura do Vasco. Levar o jogo para os pênaltis. O Léo Dantas pode falar isso para mim agora da melhor maneira possível, que o Léo vai lembrar melhor que eu. O Vasco passou em 3 fases pelos pênaltis, né? No ano passado, sim. E esse ano por uma já.
Então, essa é a segunda. o Vasco tem essa confiança nos pênaltis e tem um goleiro que tem confiança. E vai para os pênaltis, o goleiro deles pega a cobrança do melhor batedor do nosso time. Que o Telles, ele bate pênalti, todos os pênaltis que o Telles bate ali, mas nessa decisão de pênalti ele errou a batida. O Telles sempre bate rasteiro. Dessa vez eu acho que o Telles tentou subir a bola. Mas, gente, eu falo isso desde o pênalti que o Tiquinho perdeu, né? Que é normal. E o Vasco, que estava com uma grande confiança nos pênaltis, na hora que o goleiro pega o primeiro pênalti, a confiança vai para cima. Eu confesso para vocês, o pênalti do Savarino eu não vi, e o último pênalti também não vi, porque ainda estava passando mal. Eu preferi sair para não ver. O Botafogo tinha time para passar pelo Vasco. Isso que me revolta mais. O Botafogo, hoje, nesse momento atual, só é menos time. Mesmo com toda a merdice que é a temporada, que o Cruzeiro. E não passar pelo Vasco hoje é sinônimo de incompetência nesses 2 jogos, cara. E os jogadores precisam ser cobrados internamente, sim. Pelo departamento de futebol, o Neto tem que ser cobrado, sim. Tem que cobrar o David das escolhas dele, sim, no primeiro jogo. Porque o Botafogo, ele, tecnicamente, é muito superior ao Vasco. A tabela do Campeonato Brasileiro mostra isso. O que são os 2 times hoje mostram isso. Mas o Vasco foi competente, concordo com o Brandino. O Vasco, cara, era nítido. O Vasco queria levar para os pênaltis porque sabia que nos pênaltis eles tinham mais confiança. E no estádio meio que ficou meio que a gente sentiu isso também. Porque quando vai para os pênaltis, a torcida do Vasco explode, cara. E a torcida do Botafogo demorou um pouco. Sentiu o empate, porque tinha certeza que iria ganhar. E quando vai para os pênaltis, a torcida do Vasco vai incentivar ainda por cargas d'água lá. O sorteio ainda coloca para ser em frente à torcida deles. Aí deu mais merda ainda. Um homem calvo, bonito e sensual. Eu tô feliz com a classificação do Vascão. Thiagão é da antiga, tá ligado? Ai, meu Deus do céu. Mas assim, família, fazendo uma análise bem séria aí sobre tudo que a gente ouviu e sobre a partida do Vasco, vou ser bem breve aqui. É o seguinte, não vou chegar aqui agora após a classificação e falar que é isso, que é aquilo, não, né? Porque quem acompanhou aqui a nossa trajetória durante essa preparação aí para esse jogo, sempre pontuei, Botafogo é o favorito. Botafogo é o favorito, mas dá para passar. Sempre deixei isso aqui bem claro, porque não é o Botafogo do ano passado. O Botafogo não tem nenhum jogador diferente, como no ano passado, que era o caso do Luiz Henrique, que era o caso do Almada, e que esses 2 jogadores, né, tiravam algo a mais ali do Savarino. Não tem essa galera mais, não tem esse cara diferente, não tem esse algo diferente, sabe? Então, mais uma vez, repito, melhor na defesa, opções e fisicamente. Foi isso que aconteceu ontem. A superioridade do Botafogo em relação ao Vasco ontem é que corre mais, ganha mais espaço, né, consegue atacar espaço, ganhar algumas divididas, é isso. Porque eu tenho certeza que todo vascaíno, né, um ou outro não vai discordar de mim. Mas se o Diniz ontem, ali, beleza, eu já acho, sempre falei aqui com vocês, né, e vou debater sobre isso aqui no decorrer do dia, porque já até separei aqui alguns comentários, a galera falando, pô, Thiago, eu gosto de você, é isso, é aquilo, eu fico puto quando tu pega no pé do Verratti, mas, gente, meu Deus, não é uma questão de pegar no pé do Verratti, eu amo o Verratti, é leitura de jogo. Eu sei que você pode dizer assim, Thiago, não tem nada a ver com o que você está falando, é um outro contexto, é um outro cenário, é uma outra parada, é uma outra realidade, investimento e tudo. Mas, pô, quando a gente traz aqui o Luiz Henrique falando com o Mbappé, ó, não adianta você fazer 30 gols, dar tantas assistências, se você não ajuda o coletivo, se você não recompõe, você vai fazer 30, mas a gente vai tomar 40, então não vai adiantar. Não estou dizendo aqui que é o caso do Verratti, estou falando para entender o contexto do jogo. Ontem o Verratti até ajudou no segundo tempo ali em algumas bolas, né? Fiquei bem focado nisso, a bola aérea, tirou umas 2, 3 ali, cortou, mas não era jogo para ele. Família do céu, não é pegar pé no pé do Verratti, mas a partir do momento que o Vasco se coloca no campo, né, o comportamento de fechar um pouco, de baixar as linhas, porque o adversário está em casa, está pressionando, e faz o Verratti ficar lá na nossa defesa, quando isso acontece, não vai funcionar. Não vai adiantar, não é pegar no pé, gente, acorda. Que coisa é essa que vocês têm de sentimento de ficar acima do bem do coletivo, do clube? A partir do momento que o Vasco vai jogar lá atrás, a linha lá atrás, não adianta ter Verratti. Ele não consegue contribuir tecnicamente. Ele não faz parede, arrancou, beleza, 2 faltas, mas muitas bolas caem ali no pé dele que ele não consegue dar seguimento. Ele não tem velocidade para jogar lá atrás e puxar contra-ataque. Não tem, não adianta. Então o jogo ontem foi tudo que a gente falou, tudo que a gente desenhou. De repente, com um pouco mais de velocidade, de intensidade, porque o Botafogo estava cedendo os espaços, mas o Vasco não tinha essas opções para contra-atacar, o jogo poderia ser outro. Totalmente desclassificaria no tempo normal.
Poderia, como não? Poderia ser eliminado, beleza. Mas eu entendo que se você olhar para fora do futebol, para fora do Vasco, olhar para a grama do vizinho, de 100 times, 99 fariam essas mudanças. De ser um time mais intenso, mais físico, porque a sua referência não participa do jogo. Não participa, ainda mais lá atrás. A partir do momento que você tem posse, você tem controle do jogo, você consegue fazer essa bola chegar lá, aí beleza, é outra parada. Agora, a partir do momento que ele tá lá atrás, não adianta ter Verratti. E aí você soma a essa situação com o Coutinho, também tem uma dificuldade física, então o Vasco sofre. O Vasco sofre muito. Então todos esses comentários aí dos botafoguenses, beleza, favorito. Agora, eu não vejo assim. Até acho que vários vascaínos, estava vendo aqui alguns comentários, falaram que o Vasco não jogou nada. Eu discordo. O Botafogo foi melhor na maior parte da partida? Sim. Mas falar que o Vasco não jogou nada, eu discordo, tá? Eu discordo. Eu acho que o Botafogo não fez uma grande partida, porque também o Vasco competiu, né? Marcou, tudo mais. Não foi uma grande partida do Botafogo. O Hugo Moura falou sobre isso ali na GE falando da questão da entrada da área, que o Vasco, né, teve atenção nisso, de não dar tanta liberdade ali, não deu, é ou não é? De explorar um pouco mais a bola longa, só que o Verratti estava tendo dificuldade e não tinha essas opções de velocidade. O Hugo Moura falou isso no GE. Não estou aqui exaltando a partida do Vasco, não foi a partida. Agora falar que o Vasco não jogou isso ou aquilo, como eu estava até vendo o Flávio Dias falar, não discordo. O Botafogo foi melhor que o Vasco, mas que é isso, o Ryan teve chance, Coutinho teve 2 chances. No final do jogo ali, sei lá, 35, podem me corrigir se eu estiver errado, o Vasco estava mais próximo de marcar o gol do que o Botafogo. O Vasco melhorou na partida em relação ao Botafogo, como assim? Sabe? Não foi uma partida tipo a do Bahia, Fluminense-Bahia, não foi de jeito nenhum. O Bahia não passava do meio campo, o Vasco tentava sim jogar. Tem muita coisa para melhorar? Tem. Se jogar nesse nível aí, talvez contra o Fluminense, saia? De repente sim. Tem muita coisa para evoluir. Mas é aquilo que a gente falou, né? A gente comentou aqui. Primeiro é passar. Agora o Vasco tá lá, na semifinal da Copa do Brasil, lá em dezembro. Então tem muita coisa pra gente evoluir. Diniz com seus conceitos e, claro, individualmente cada jogador pra gente potencializar o nosso coletivo. Agora, a água lá do Recife, a água de Santos, chegou aqui no Rio de Janeiro para muitos botafoguenses, porque eles estão enxergando um time que eles não têm. O Botafogo não é isso tudo. Não é isso tudo. Né? Quem é o Arthur? Foi protagonista onde? Jefinho? Arthur Cabral? Pô, faça-me um favor, gente. Aí Santi Rodrigues, Correia, vocês estão confundindo. É bom, mais aquela legenda mal criada. O bunda. Estão confundindo as coisas. Estão confundindo, vocês não são nada demais. Repito, se o Vasco fosse um time mais intenso, mais rápido, vocês iam sair no tempo normal, não ia para as penalidades. Não iria para as penalidades, você pode ter certeza disso. Absoluta, tá? Eu fui, família, vou aqui editar esse vídeo, postar, e daqui a pouco, né, eu tô de volta.